Não estamos apenas analisando uma nova peça de tecnologia automotiva. Estamos testemunhando a execução absoluta da maior mentira já vendida pela indústria automotiva tradicional. Durante a maior parte da última década, as grandes montadoras tradicionais, lideradas pelo lobby implacável e pela arrogância corporativa da Toyota, tentaram desesperadamente convencer o mercado global de que a transição para veículos puramente elétricos é fundamentalmente falha. Eles transformaram o conceito psicológico da ansiedade de autonomia em uma arma, alimentando os consumidores com uma narrativa contínua de medo. Disseram ao mundo que os carros elétricos estarão para sempre acorrentados a estações de carregamento não confiáveis, que seus pacotes de baterias são pesados demais, severamente ineficientes e estruturalmente incapazes de substituir o tradicional motor de combustão interna em viagens longas e interestaduais. Os altos executivos da Toyota subiram repetidamente em palcos globais, implorando ao mercado e aos reguladores internacionais por mais tempo, prometendo que suas mágicas e indescritíveis baterias de estado sólido finalmente resolverão esses problemas físicos até o ano de 2028, ou talvez 2030, ou quando eles finalmente descobrirem a química. Eles usaram esse alvo distante e em constante movimento para justificar sua dependência contínua de powertrains híbridos, caixas de câmbio mecânicas complexas e a obsoleta engenharia de combustão interna. Mas as placas tectônicas geopolíticas e tecnológicas acabaram de se mover violentamente. O período de carência para as montadoras ocidentais e japonesas expirou oficialmente. A gigante absoluta da engenharia de baterias da China, a CATL, acaba de lançar um monstro tecnológico que quebra fundamentalmente as leis estabelecidas da física automotiva. Eles projetaram, validaram e revelaram com sucesso uma arquitetura de bateria pronta para a produção capaz de entregar impressionantes 1.500 km de autonomia com uma única carga. Isso não é uma renderização de conceito. Isso não é uma simulação de computador escondida em um laboratório de pesquisa universitário. Esta é uma arma de destruição em massa da indústria que está sendo integrada em plataformas de veículos chineses premium neste exato momento. Ao quebrar a barreira dos 1.500 km, a CATL assassinou permanentemente a última vantagem restante do motor de combustão interna. Hoje, vamos executar um mergulho profundo absolutamente implacável e forense na química biomimética, na arquitetura de titânio de grau aeroespacial e na infraestrutura de hipercarregamento que prova que as promessas da Toyota para 2028 já nasceram mortas. Para compreender verdadeiramente a magnitude do massacre que a CATL está desencadeando no mercado ocidental, precisamos olhar atentamente para a física fundamental da densidade de energia, uma métrica onde as montadoras tradicionais europeias e japonesas estagnaram completamente. As baterias tradicionais de lítio-ferro-fosfato, ou LFP, bem como as baterias padrão de lítio ternário que alimentam a grande maioria dos veículos elétricos ocidentais modernos, são inerentemente limitadas por sua pegada química. Para extrair 1.500 km de autonomia usando a tecnologia de bateria ocidental padrão, uma montadora teria que parafusar um pacote de bateria impossivelmente maciço, de várias toneladas, no chassi do veículo. Isso tornaria o carro tão astronomicamente pesado que os componentes da suspensão entrariam em colapso, os pneus seriam destruídos sob as cargas laterais e a eficiência aerodinâmica cairia para zero absoluto. Cria-se um ciclo paradoxal de engenharia. Você adiciona peso para ganhar autonomia, mas o peso adicionado destrói inerentemente a autonomia que você acabou de adicionar. A CATL contornou completamente essa limitação física ao introduzir sua revolucionária tecnologia de bateria de matéria condensada. Esta é uma maravilha de estado semissólido altamente avançada que introduz um eletrólito de estado condensado biomimético. Em vez de utilizar eletrólitos líquidos voláteis e fluidos, que são propensos a causar fuga térmica e limitam fundamentalmente a densidade nas células das baterias ocidentais, os engenheiros da CATL desenvolveram uma malha adaptável e altamente condutora em nível de micron. Essa estrutura biomimética imita sistemas biológicos naturais, permitindo o transporte rápido de íons de lítio, mantendo uma estabilidade estrutural suprema em nível microscópico. Como eles estabilizaram a química interna a um grau tão extremo, eles conseguem alcançar uma densidade de energia impressionante, que quebra as leis da física, de 350 Wh por quilograma.
Para colocar esse número catastrófico em perspectiva, as baterias que alimentam os sedãs de luxo europeus mais caros, como o Mercedes-Benz EQS ou o BMW i7, lutam para ultrapassar 260 Wh por quilograma. A CATL embalou essencialmente quase o dobro da energia cinética explosiva exatamente no mesmo volume físico. Isso significa que um grande tourer de luxo chinês agora pode carregar uma reserva de energia de 1.500 km, enquanto pesa significativamente menos do que seus equivalentes europeus. Eles curaram sistematicamente a epidemia de obesidade do veículo elétrico, reescrevendo inteiramente as relações peso-potência que os engenheiros ocidentais afirmavam ser fisicamente impossíveis de superar antes da próxima década. Mas o verdadeiro gênio assustador do avanço de 1.500 km da CATL não é encontrado apenas na pasta química escondida dentro das células individuais. Ele é encontrado na engenharia metalúrgica extrema do invólucro que o cerca e protege. Quando você embala 350 Wh por quilograma de energia densa e volátil em um espaço confinado, a dinâmica térmica, os requisitos de dissipação de calor e as demandas de integridade estrutural tornam-se absolutamente apocalípticos. As montadoras tradicionais utilizam invólucros grossos e pesados de alumínio extrudado para proteger seus módulos de bateria do impacto de detritos na estrada e para gerenciar a expansão térmica. Esse método arcaico adiciona centenas de quilogramas de peso morto não contribuinte ao assoalho do veículo, arruinando ainda mais a dinâmica de manuseio. A CATL olhou para essa metodologia primitiva de alumínio e a descartou inteiramente. Para este pacote de bateria definitivo de 1.500 km, eles introduziram o primeiro compartimento de bateria da indústria automotiva forjado a partir de liga de titânio de grau aeronáutico. Esta é exatamente a mesma composição metalúrgica avançada utilizada nas anteparas estruturais de jatos de combate supersônicos e veículos de exploração do espaço profundo. Ao fazer a transição do alumínio tradicional para o titânio, a CATL alcançou um compartimento estrutural 60% mais fino e impressionantes 30% mais leve, mas que possui 3 vezes a resistência à tração, rigidez torsional e resistência ao esmagamento. Isso significa que eles removeram efetivamente cerca de 400 kg de peso morto diretamente do chassi do veículo, aumentando maciça e simultaneamente as margens de segurança contra impactos laterais em postes e penetrações catastróficas no assoalho. Mas o titânio serve a um propósito secundário, igualmente vital: condutividade térmica. Como o titânio tem um coeficiente de dissipação térmica imensamente superior em comparação com blocos grossos de alumínio, a CATL conseguiu projetar canais microscópicos de resfriamento líquido de contato direto que abraçam fisicamente cada célula individual dentro do pacote. Quando você está forçando um veículo de alto desempenho para dirigir 1.500 km em velocidades de rodovia, gerenciar os microclimas dentro da bateria é a linha tênue que separa a eficiência elétrica ideal de um desligamento total do sistema. Esta armadura de titânio de grau aeroespacial prova, sem sombra de dúvida, que a engenharia chinesa foi muito além da simples química de baterias, e agora eles estão dominando a ciência fundamental da metalurgia estrutural avançada. Se atingir uma autonomia de 1.500 km foi o golpe fatal no motor de combustão interna, então a arquitetura de carregamento que suporta este pacote de bateria de titânio é a incineração completa e absoluta do modelo tradicional de posto de gasolina. A última desculpa patética utilizada pelas montadoras tradicionais e lobistas de combustíveis fósseis é que os veículos elétricos simplesmente demoram muito para reabastecer em viagens longas. Eles afirmam que esperar 30, 40 ou às vezes 50 minutos em uma estação de carregamento pública é totalmente inaceitável para o consumidor moderno e acelerado. A CATL respondeu a esta crítica não com campanhas de marketing, mas com a introdução de seu protocolo de carregamento Shenxing TERS. Este é um sistema tão violento em seu fornecimento de energia elétrica que exige uma compreensão inteiramente nova da infraestrutura de alta voltagem.
Este sistema não apenas carrega a bateria, ele injeta forçadamente níveis catastróficos de corrente elétrica no pacote revestido de titânio, utilizando uma arquitetura veicular unificada de verdadeiros 800 volts e avançando rapidamente para 1000 volts. O sistema Shenshin pode levar esse pacote de bateria massivo e ultradenso de 10% de estado de carga para 98% em exatos e impressionantes 6 minutos e 27 segundos. Deixe esse número afundar por um momento. No tempo exato que leva para um motorista de um carro a gasolina parar na bomba, passar o cartão de crédito, encher o tanque e comprar uma xícara de café, o veículo movido pela KTL já injetou mais de 1000 quilômetros de autonomia de volta ao seu cofre de titânio. Para conseguir isso sem derreter os cabos de carregamento ou incendiar a bateria, a CATL desenvolveu uma tecnologia de anel de íons rápidos na superfície do ânodo de grafite. Isso cria uma estrutura altamente porosa que atua como uma supervia de várias faixas para os íons de lítio, permitindo que eles entrem rapidamente nas células da bateria com zero gargalos e zero latência. Toda a estratégia corporativa da Toyota foi construída sobre a suposição de que o carregamento extremamente rápido destruiria a degradação da bateria ao longo do tempo, mas o eletrólito biomimético da CATL garante que mesmo após 3.000 ciclos de hipercarregamento, a bateria retenha mais de 90% de sua saúde estrutural original. O posto de gasolina está oficialmente obsoleto. Agora, é absolutamente crucial entender que a KTL não constrói carros, eles constroem os corações tecnológicos que os alimentam. Para ver a verdadeira devastação que esta tecnologia traz ao mercado, temos que olhar para os veículos hospedeiros que estão adotando agressivamente essas baterias ultradensas. Estamos falando da elite absoluta da fabricação automotiva chinesa. Vamos começar com a aliança Chery. A marca de luxo premium da Chery, a Exige, implantou o Sterra ES, um sedã de luxo hiperaerodinâmico que utiliza a avançada arquitetura de bateria da KTL para cortar o ar com um coeficiente de arrasto que envergonha o Porsche Taycan. Ao combinar uma carroceria hipereficiente em termos de aerodinâmica com a química ultradensa da KTL, o Exige Sterra ES se transforma de um veículo de transporte de luxo para um míssil balístico intercontinental capaz de cruzar países inteiros sem nunca parar para buscar energia. Mas a integração vai ainda mais fundo quando olhamos para a Avatar, a marca de luxo nascida da aliança impiedosa entre a Changan Automobile, os cérebros digitais da Huawei e a força física da KTL. Em veículos como o Avatar 12 Gran Coupe, a bateria KTL não é apenas uma caixa pesada parafusada sob o carro. Ela utiliza a tecnologia Cell-to-Pack, ou CTP 3.0. A carcaça de titânio da bateria torna-se, na verdade, a estrutura do piso de suporte de carga do próprio chassi. Isso elimina a necessidade de módulos separados e chicotes elétricos, aumentando a utilização volumétrica em espantosos 72%. O Avatar 12 literalmente usa a bateria para enrijecer a geometria de sua suspensão. Quando você joga o Avatar em uma curva de alta velocidade, é a integridade estrutural da carcaça da bateria KTL que impede a torção do chassi. Este nível de engenharia simbiótica entre o fornecedor de baterias e a montadora é algo que as marcas europeias, que ainda terceirizam seus módulos de bateria e os tratam como componentes externos separados, simplesmente não conseguem compreender, muito menos replicar. Se você quer ver o ápice absoluto de onde essa capacidade de 1.500 km está indo, basta olhar para as marcas que a KTL usa como suas plataformas definitivas de testes no mundo real. A marca Zeekr, de propriedade da Geely, sempre esteve na vanguarda absoluta da estratégia de implantação da KTL. O Zeekr 0000001 foi o primeiro veículo no planeta a receber a enorme bateria Killing de 140 kWh, quebrando sem esforço a barreira de 1000 km anos atrás. Agora, com o Zeekr 0001FR de altíssimo desempenho, um matador de hipercarros com 4 motores e 1.265 cavalos de potência, eles provaram que os pacotes de alta densidade da KTL podem descarregar quantidades maciças de energia cinética instantaneamente sem degradação térmica.
Exatamente a mesma química biomimética que permite 1.500 km de condução relaxada pode ser aproveitada de forma violenta para impulsionar um Zeekr de 2 toneladas de 0 a 100 em exatos 2,0 segundos. E então temos a anomalia absoluta do mundo automotivo, o Li Auto Mega. Esta é uma minivan de luxo maciça e incrivelmente espaçosa que parece um trem-bala futurista. Tradicionalmente, um veículo deste tamanho e área frontal seria um pesadelo aerodinâmico, sofrendo de uma autonomia elétrica abismal. Mas como ele utiliza a arquitetura de carregamento rápido 5C extrema da CATL e sua química ultradensa, o Mega destrói completamente o estereótipo de que grandes veículos familiares elétricos não podem viajar longas distâncias. Prova que, com 350 Wh por quilograma, o tamanho e o peso do veículo não são mais os fatores limitantes finais. Seja um sedã Chery de perfil baixo, um hipercarro Zeekr violentamente rápido, um coupé de luxo Avatra integrado ou uma van gigante Li Auto, a CATL forneceu a chave mestra universal que desbloqueia autonomia infinita em todos os segmentos automotivos. À medida que analisamos a magnitude pura deste salto tecnológico, a realidade sombria e inegável está amanhecendo nas salas de reuniões corporativas de Stuttgart, Munique, Detroit e, mais importante, de Tóquio. Durante anos, a Toyota tem jogado um jogo perigoso de enrolação corporativa, dizendo ao mundo para esperar por seu milagre de estado sólido enquanto continuavam a produzir milhões de motores híbridos. Eles apostaram todo o seu legado de um século na suposição de que a densidade da bateria atingiria um muro físico e que a ansiedade de autonomia manteria o motor de combustão interna relevante para sempre. Eles estavam catastroficamente errados. A besta de 1.500 km da CATL, revestida de titânio e com hipercarregamento, não é apenas uma atualização incremental. É um evento de nível de extinção para a engenharia automotiva tradicional. Porque qualquer consumidor em sã consciência compraria um motor a gasolina complexo e mecanicamente frágil com milhares de partes móveis, requisitos de manutenção constantes e custos crescentes de combustível, quando eles podem comprar um veículo elétrico chinês que viaja 1.500 km com uma única carga e reabastece mais rápido do que você consegue beber um café. As complexidades mecânicas de pistões, virabrequins, correias dentadas e injetores de combustível são agora oficialmente arcaicas. As montadoras tradicionais não apenas perderam uma batalha, elas perderam toda a guerra da física. A barreira dos 1.500 km caiu e, com ela, a última defesa restante da antiga ordem mundial. Agora, eu quero ouvir sua opinião absolutamente brutal e honesta sobre este desenvolvimento que está abalando a indústria. Deixe-me saber aqui embaixo na seção de comentários. A CATL colocou oficialmente o último prego no caixão da Toyota e das marcas de luxo europeias. Ou você acha que as montadoras tradicionais de alguma forma conseguirão inventar um milagre para sobreviver a esse ataque de titânio? Se você gostou deste mergulho implacável e forense na engenharia que está destruindo ativamente a indústria automotiva ocidental, certifique-se de esmagar esse botão de gostei, inscreva-se no